Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Hoje estaremos estudando a segunda lição da nossa revista, a Revista Nova, que fala sobre o ministério de Deus para a Igreja. Esses estudos têm como base as cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Nós estaremos aprendendo de forma rica e substancial a obra, o crescimento, o desenvolvimento da igreja nesse período que o apóstolo Paulo está desenvolvendo esse seu ministério dado por Deus, de ser o apóstolo entre os gentios. A lição de hoje está baseada na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Mas os irmãos vão ler em casa todo o capítulo. Capítulo 1, de 5 a 10, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim o texto: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardades dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu queria apresentar agora, rapidamente, algumas curiosidades que eu acho que é interessante sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Acredita-se que a cidade de Tessalônica, para que tenha uma noção um pouco geográfica, a cidade de Tessalônica ficava na Macedônia. A Macedônia hoje, inclusive, é um país independente. Fica ao norte da Grécia, na Europa. E dizem os historiadores que o evangelho chegou, o primeiro país, a primeira cidade, né, na Europa a receber o evangelho foi a cidade de Filipos, e logo depois a cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo morou cerca de 3 meses em Tessalônica, depois ele sai e ele manda Timóteo para dar continuidade ao trabalho na cidade de Tessalônica. Mas desde logo no versículo 5 nós encontramos então aqui, para mim, eu creio que o motivo, né, maior do desenvolvimento, do crescimento da igreja de Tessalônica. Quando você encontra aqui, logo no versículo 5, diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Que interessante. Todos nós sabemos que o evangelho, dentre outras coisas, é o poder de Deus. É assim que Paulo define o evangelho, o poder de Deus. E essa palavra poder, ela é carregada justamente de um significado de algo muito forte. Tanto é que
nós temos a palavra mais próxima no grego que é dinamis, que tem a ver com dinamite, explosão. Ele vai dizer aqui que o evangelho chegou a Tessalônica em poder, não em palavra. Interessante, por quê? Ele está dizendo que o evangelho não consiste apenas em falação, em discussão, em palavras, em teoria. Isso porque, quando ele escreve essa carta, estava no auge, na efervescência da cultura greco-romana, principalmente na Grécia, a filosofia. E a filosofia era nada mais, nada menos que o convencimento de algo, né, de argumentos. Isso se dava através da palavra. Então o apóstolo Paulo estava dizendo aqui que o evangelho não era mais uma filosofia dentre as muitas existentes e que buscava convencer as pessoas através da palavra. A palavra também é usada. E como virão se não há quem pregue? Nós pregamos a palavra de Deus. Mas essa palavra, isso que o apóstolo Paulo aqui que quer destacar, ela não consiste apenas em palavras soltas, discursos vazios, ou às vezes produto da eloquência, da oratória. Não. Consistia, segundo o apóstolo Paulo, o evangelho chegou lá, não em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Tem a ver com a lição passada, do trimestre passado, que nós falamos sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo revestiu a igreja, capacitou a igreja, dando autoridade à igreja para que através da pregação em palavra, essa pregação fosse acompanhada de poder. A pergunta que eu faço, será que nós sabemos a que poder o apóstolo Paulo se refere? Talvez você tenha pensado que poder seja a igreja impactando através da realização de milagres. Também, sim. De prodígios, de sinais, de maravilhas. Claro, a igreja, naquele contexto da igreja primitiva, tudo isso fazia parte da pregação do evangelho. O apóstolo Paulo e os outros discípulos, por inúmeras vezes também ousados e usados por Deus, cheios do Espírito Santo, operaram milagres. Mas esse milagre aqui, esse poder que o apóstolo Paulo necessariamente está dizendo, é o poder que o evangelho tem de mudar, de abalar toda e qualquer estrutura. É o poder que o evangelho tem de mudar toda e qualquer situação que muitas vezes, através da palavra, o homem não se convence. Porque nós sabemos que quem convence o homem é o Espírito Santo. E é esse poder que Deus dá à igreja. E é esse poder que Paulo vai dizer que os tessalonicenses estavam recebendo. O poder que o evangelho tem de mudar todo e qualquer ambiente. É o poder que o evangelho tem primeiro de mudar o homem, de trazer vida nova ao homem morto, ressuscitando-o, dando-lhe nova vida. Esse é o poder que o evangelho tem, de fazer do homem uma velha criatura e uma nova criatura, de dizer ao homem as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É um poder de transformar tudo novo, a começar do homem. Mas esse poder ele se expande na família. A família também ela é impactada com o evangelho. O evangelho muda a família. O evangelho muda o casamento. Muda o casamento. O evangelho muda as relações interpessoais. O evangelho muda a sociedade como um todo. Quando o homem se converte e deixa de ser um delinquente, agora ele é uma nova criatura. Imagine o ganho que a sociedade tem. Se todo homem tivesse acesso, se todo homem tivesse uma transformação a partir do evangelho, talvez não tivéssemos hoje cadeias. Se o homem tivesse essa mudança que o evangelho propõe, talvez não seríamos acometidos e diuturnamente não teríamos ouvido essas manchetes através dos noticiários que nos entristece a cada momento, situações terríveis na qual o homem se encontra.
Então o evangelho, quando ele chega, ele muda, ele transforma toda a situação, ele explode e aquilo é transformado numa situação. Mas caminhando ainda um pouco, nesse mesmo versículo, ele fala no capítulo 5, versículo 5 ainda, do procedimento entre vós e por amor de vós. E em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo fala aqui da convicção que o crente tem que ter na comunicação, na pregação do evangelho. Crentes convictos da mensagem, crentes portadores dessa mensagem que nos foi dada e que nos foi solicitada que levássemos a todo o mundo. Mas essa mensagem ela tem que ser levada com convicção. O que é convicção? É certeza, é inteireza. Eu creio nesta mensagem. Eu creio que o evangelho é o poder de Deus. Por isso, eu levo essa mensagem. E de que forma? Primeiro, demonstrando através da minha vida, que a minha vida seja esse exemplo. É isso que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, mas ele diz que isso tudo ele fez por amor. A pregação desse evangelho, ela consiste em amor. Temos que ter amor pelas pessoas, amor pelas almas, amor pelas almas perdidas. Não há e não deve haver outro sentimento senão o amor. Amar as pessoas assim como Jesus nos amou. E João 3,16 vai dizer que ele nos amou a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é com base nesse amor que esse evangelho, que consiste em poder, ele é pregado. Quando o evangelho é pregado, irmãos, inevitavelmente a mudança acontece. Se não houver mudança, não houve entendimento, aceitação do evangelho. Até porque o evangelho, a palavra literalmente traduzida é evangelion, boas novas. Eis que vos trago boas notícias. Então, este homem agora ele tem contato com uma notícia boa. Que notícia? A notícia que sua vida pode mudar. Não importa a situação que você esteja vivendo, a sua vida pode mudar e mudar para melhor. Essa é a mensagem que nós precisamos, então, pregar. E como eu disse, o evangelho, quando pregado, ele vai gerar consequências, ele vai mudar o ambiente. Logo aqui no versículo 6, a mudança aconteceu. O apóstolo Paulo vai dizer, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha que coisa interessante. Paulo, ele sempre se dá como exemplo, né? Quando ele diz, sede meus imitadores, agora vocês dizendo imitadores nossos. Que coisa interessante, que coisa boa, quando nós podemos dizer às pessoas, faça o que eu faço, olhe para mim, me imite. E hoje nós temos às vezes até medo de dizer isso para as pessoas. Quantas vezes eu ouço de pessoas assim, não olhe para mim, eu sou homem, eu sou falho, olhe para Deus. Isso é triste, irmãos. Isso é você se isentar de uma responsabilidade que é espelhar Jesus. Naturalmente, a luz de Jesus bate em você, você vai refletir Jesus através das suas ações. Ele vai dizer, então, sede nossos imitadores e do Senhor. Ou seja, ele já está dizendo, e vos tornastes. Por que ele está dizendo isso? Quem conhece a história dos habitantes de Tessalônicas, por que não dizer também os crentes, já que vieram todos eles do paganismo. A Grécia, a Macedônia estava incluída na cultura grega, tinha por característica o paganismo. Adorava-se a uma infinidade de deuses e viviam em função desses deuses e as suas práticas familiares, sociais, sexuais, culturais, tudo estava em torno do contexto da adoração a esses ídolos. E eles se convertem, que coisa interessante.
quando uma pessoa ouve a mensagem e se converte. Conversão é isso, irmãos. É mudança radical. É mudar de sentido. É alguém que estava praticando o mal e agora passa a praticar o bem. Ele não deixa de praticar o mal. Ele passa a praticar o bem. É uma mudança. E ele então vai falar aqui justamente nisso, né? E elogiando, dizendo: vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. E uma outra coisa que ele destaca: não foi fácil. Imagine a perseguição que aqueles tessalonicenses, agora crentes, sofreram por conta da sua conversão. Agora, seguindo a Jesus Cristo. Que não havia nenhuma representação física, né, que eles acostumados com ídolos, mas um Deus real, mesmo não sendo visível. Mas agora eles se convertem, abandonam o paganismo e se convertem a Jesus Cristo, e isso se dá em meio à tribulação, em meio às lutas. A vida do crente é assim, irmãos. No dia a dia nós enfrentamos muitas lutas, enfrentamos tribulações, mas eu lembro sempre daquela música que nós cantamos: temos por lutas passados, umas temíveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Então, os tessalonicenses passaram por tribulação, finalizando esse versículo 6, com alegria no Espírito Santo. Que coisa interessante, enfrentaram a luta, enfrentaram a tribulação, se convertem, mas isso se dá mediante a alegria que é produzida pelo Espírito Santo. Isso é muito bom quando nós percebemos que ainda hoje podemos viver este Evangelho. Então o Evangelho é o poder de Deus. Esta é a intenção que o apóstolo Paulo quer passar para a igreja. Estou aqui tentando seguir o roteiro da lição, para a gente não ficar distante. Como já disse, né, a lição diz que o Evangelho trouxe novos paradigmas. Os tessalonicenses passaram a imitar o exemplo de Jesus e dos seus discípulos e a servir de exemplo para outros crentes. Isso quer dizer que nós, enquanto crentes, temos que seguir o bom exemplo. O exemplo deixado por Jesus Cristo, o exemplo deixado pelos apóstolos e a sua igreja, e o exemplo que nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O exemplo de muitos homens e mulheres que até hoje nos inspiram. Então o Evangelho chegou à vida dos tessalonicenses propondo o nosso paradigma, foi o que eu falei. Agora nós vamos então tentar detalhar quais foram as mudanças que aconteceram, eu já adiantei, na vida dos tessalonicenses, né? Quais foram as grandes mudanças na vida dos tessalonicenses? A primeira mudança, como eu já disse, eles abandonaram a idolatria. Abra sua Bíblia ainda no capítulo, mantenha aberto o capítulo 1, o versículo 9, ele vai dizer: porque vos recordais, irmãos, não 9, pois eles mesmos, no tocantes a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então o apóstolo Paulo aqui ele destaca o impacto da pregação do Evangelho na cidade de Tessalônica. A conversão de muitos homens e mulheres do paganismo, e não é fácil abandonar os ídolos, principalmente por conta do medo
das ameaças, da perseguição que eles sofriam, também por apego, e muitas pessoas ainda hoje não abandonam as velhas práticas por tradição. Eu já ouvi de muitas pessoas quando a gente prega, quando a gente apresenta o evangelho, e eu já ouvi ele dizendo assim: eu nasci nessa lei vou morrer. Eu nasci Y, vou morrer Y. Eu não posso abandonar a tradição que minha mãe me ensinou. São relatos de pessoas que têm muita dificuldade para abandonar a velha prática, principalmente nós, né, brasileiros, baianos, numa cultura sincretizada, né, marcada pelo sincretismo. As pessoas abraçam 2, 3 práticas religiosas, juntam todas formando o sincretismo, e as pessoas têm na religiosidade algo muito importante de valor. Principalmente na Bahia, né, a gente tem essas pessoas que dizem que e pregam, né, que o importante é ter fé. Eu já vi pessoas falando, né, o importante é ter fé, não interessa em quem. Já ouvi algumas pessoas dizendo assim: o importante é ter fé. E é interessante porque é um retrato triste da nossa sociedade, né? Que deixam de crer em um Deus vivo, verdadeiro, para crer em tantos ídolos falsos. E alguns deles até, eu digo, irmãos, com sinceridade, é triste mesmo. Eu lembro de uma cena por ocasião eu acho que já falei, da festa da independência da Bahia no 2 de julho, quando no Campo Grande, onde estava o caboclo, e a repórter se aproximou de uma mulher que estava no pé do caboclo. Não sei se ela estava seguindo aquela frase, aquela máxima que a gente disse: vai chorar no pé do caboclo. Não sei se a mulher estava no pé da cabocla ou do caboclo, e a repórter apresentou ela e perguntou: e aí, a senhora sabe quem é esse caboclo aí? E eu vi a mulher dizendo assim: eu não sei quem é não, minha irmã, mas eu sei que eu tenho muita fé nela. Isso é o retrato da pura ignorância que o homem se encontra. E o homem se encontrava na cidade de Tessalônica. E agora, depois da mensagem do Evangelho, uma mensagem que vem com poder, eles ouvem essa mensagem e eles deixam a idolatria. E a idolatria é algo terrível que afronta a Deus. E eles não só abandonam a idolatria. Uma outra coisa que acontece está lá no versículo 1, ainda na parte 9, quando ele diz que eles abandonaram a idolatria para servir o Deus vivo e verdadeiro. Que coisa linda e maravilhosa. E eles não apenas deixaram a prática da idolatria, mas agora eles passam a servir. Eles abandonam e dizem: agora eu quero servir esse Deus, eu quero trabalhar para esse Deus. Que coisa interessante. Isso que acontece quando nós nos convertemos. É gerado em nós um prazer de servir a Deus, de agradar a Deus. E eu acho interessante quando o apóstolo Paulo, ele nos dá esse exemplo, né? Ele foi fariseu muito tempo. Ele era conhecido como campeão entre os fariseus, era alguém que levava a região judaica de forma muito séria. Depois da sua conversão, ele também passa a levar o evangelho de forma ainda muito mais séria. Ele passa a duplicar o valor, a dobrar, triplicar talvez o valor. Ou seja, se antes eu, que não conhecia a um Deus verdadeiro, já fazia muita coisa, mais agora eu que conheço a um Deus verdadeiro que pode todas as coisas. Isso deveria haver em nós, irmãos. Esse sentimento, essa vontade de servir a Deus, fazer para Deus o nosso melhor. Quantas vezes lá fora, no passado, nos dedicávamos ao mundo com dedicação total e exclusiva.
Eu, graças a Deus, nunca experimentei o mundo no sentido amplo que a gente comumente fala, mas eu ouço relatos de pessoas que, quando no mundo, viveram na mais intensa força. Quantas pessoas eu ouço falar que no carnaval saem de casa na quinta-feira e só voltam na quarta-feira da semana seguinte? Quantas pessoas se entregam à bebida e dizem que bebem até passar mal? Servem ao mundo totalmente. E aqui o apóstolo Paulo fala de uma conversão onde as pessoas que serviam ao mundo, agora elas passam a servir a Deus. Então, esse é um convite a você. O que é que você tem feito da sua vida? Como está a sua vida? Apenas indo à igreja domingo, ouvindo a lição na escola bíblica, sentando no banco, voltando para casa e fazendo isso todo dia, todo domingo, toda semana, todos os anos? É necessário que você hoje diga: Senhor, eis-me aqui. É necessário que nós hoje sejamos envolvidos na obra do Senhor. E tem trabalho para todo mundo, isso eu te garanto. Para isso nós recebemos dons, como nós vimos no trimestre passado. A igreja foi capacitada. Nós hoje somos chamados por Deus para fazer a diferença, para fazer a mudança. Nós caminhando ainda o versículo de número 10. Depois de dizer que os crentes foram salvos, né, mudaram de mente, de coração, se converteram, passaram a servir a Deus. No versículo 10 ele fala algo interessante. E para guardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Não sei se nós vamos falar futuramente, mas uma outra característica da igreja, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, diferente das outras epístolas, é nessa epístola que o apóstolo Paulo faz mais menção com referência à volta de Jesus. Ele vai falar em outras passagens sobre a volta de Jesus, o retorno de Jesus. E aqui ele está dizendo que os crentes deveriam aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele está dizendo o seguinte: enquanto nós estamos aqui, depois de convertidos, trabalhando na obra, não podemos perder de vista que Jesus está para voltar. Isso é interessante porque vai cria em nós uma esperança. Ou seja, o que eu faço não é em vão, não é à toa. Eu vivo hoje aguardando a volta de Jesus. Essa é uma característica que a igreja precisa ter. Não podemos viver hoje, irmãos, como se Jesus não voltasse. Ou como se a gente pudesse prever e dizer: não, Jesus não vai voltar agora, Jesus não vai voltar nessa geração. Há quem diga que a volta está próxima. Os sinais mostram. Mas há quem creia, mas não viva. Não faz da sua vida alguém que está na expectativa de receber, de experimentar, viver esse momento que a igreja aguarda. Essa é uma das alegrias que a igreja tem. É a esperança que a igreja tem. O retorno de Jesus. Não sei se nós veremos, talvez, nossos filhos, nossos netos, mas não podemos deixar de viver. Isso é interessante porque por saber que Jesus vai voltar, faz com que você vivamos melhor. Ou seja, faz com que eu procure viver de forma digna, porque o rei está para voltar. Precisamos viver como
as virgens prudentes, a lanterna, o candeeiro pronto, preparado, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Então essa mensagem também foi pregada, ela foi ensinada aos Tessalonicenses. Queridos, veremos em outras ocasiões ainda um pouco, né, do que Deus fez, do ministério de Deus na igreja, né, na igreja recém-nascida, não só na cidade de Tessalônica, mas também em toda aquela região da Ásia Menor. Que Deus abençoe o seu dia e que você seja impactado por esse evangelho, o evangelho que é o poder de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.